E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Essa semana o Banco Bradesco divulgou os resultados referentes ao quarto trimestre de 2022 e o resultado consolidado do ano. As ações acabaram tendo uma desvalorização porque o mercado esperava resultados melhores. O resultado do quarto trimestre, ele foi impactado por conta de uma provisão de perda efetuada referente ao caso das lojas americanas. Para quem não sabe, as lojas americanas teve toda essa questão aí de pedido de recuperação judicial e uma possibilidade de não pagamento dessas dívidas, e o Bradesco é um dos principais credores com um montante de algo próximo de 4,8 bilhões. Então, por prudência, o Banco Bradesco achou melhor considerar a perda por completo desses 4,8 bilhões e, no quarto trimestre de 2022, ele realizou uma provisão de perda referente a esse montante por completo. E isso trouxe o resultado para baixo, porque quando você considera uma provisão, você traz o lucro contábil para baixo, porque é como se você colocasse uma despesa a mais. Mas aqui é válido a gente lembrar o seguinte: a provisão, ela é uma possibilidade ela não é o fato. E em algum momento, se esse cenário mudar, essa provisão poderia ser estornada. Então, quando em um momento a provisão reduz o resultado, se em algum momento essa provisão ela é estornada, ela aumenta o resultado. Não porque ela dá lucro, mas é como se ela tirasse despesa que foi considerada no passado e não se realizou. Então, isso daqui é uma possibilidade e não o fato realizado. Então, é sempre válido a gente lembrar dessa questão, porque aqui nesse primeiro momento ele está sendo prudente e conservador, está já colocando isso em balanço, e se ocorrer esse fato, isso já não afetaria os resultados. E mesmo com tudo isso, a gente vai conseguir ver ao longo do vídeo que ele trouxe lucratividade no quarto tri, lucratividade anual e uma lucratividade extremamente relevante. Porém, como os resultados foram impactados, o mercado acabou não gostando. Mas a gente vai trocar uma ideia nesse vídeo sobre esse tema, eu vou dar a minha opinião, mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos. Porém, se você já curtiu a ideia desse vídeo, senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera pro canal crescer. E comenta aqui embaixo pra gente se você investe em alguma ação do segmento bancário, Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil. Comenta aqui pra gente trocar uma ideia. Bora lá! Aqui a gente está no site de notícias do Trademap, então Bradesco reserva 4,8 bi para se proteger da Americanas e lucro despenca 76%. O banco anotou um lucro líquido de 1,6 bilhões no quarto trimestre, bem abaixo das previsões de mercado. Aqui já é aquela questão onde eu acho o seguinte: quando eu vejo uma provisão sendo efetuada, eu já vejo como um lado muito mais conservador e prudente, algo atrativo para o investidor. E a gente conseguiu visualizar que, apesar dele considerar a perda por completo, o resultado ainda trouxe uma lucratividade de 1,6 bilhões. Ou seja, ele impactou o resultado? Com certeza. Porém, é aquele detalhe que a gente comentou. É uma possibilidade e não o fato realizado. Então, nesse primeiro momento aqui, ele já considerou, já trouxe por resultado contábil isso, os investidores já ficam cientes, ainda trouxe uma lucratividade interessante. E em um cenário futuro, isso poderia ser o fato realizado ou haver possibilidades de estorno dessas provisões, caso as lojas americanas acabem honrando com alguma dessas dívidas. E um pouco mais abaixo aqui, a gente visualiza que o lucro líquido de 2022 foi na casa de 20,7 bi, uma retração de 21% em relação a 2021. Mas aqui também é válido a gente lembrar o seguinte: essa provisão acabou impactando muito, ela foi uma provisão em um valor relevante. Porém, ainda assim, o banco trouxe, além de lucratividade no quarto trimestre, na casa de 1,6 bi, um lucro anual de 20,7 bilhões, que é um lucro extremamente atrativo e relevante se a gente for analisar o cenário do segmento. Por conta de todas essas quedas, muitos investidores acabam ficando com aquela dúvida de: poxa, será que realmente isso é um problema? Será que o preço de cotação dele já não caiu muito? Será que ele não pode ser uma boa opção de investimento para a gente estar estudando e cogitando investir nele ou não? Então eu peguei alguns dados das ações do Banco Bradesco para a gente fazer algumas contas e ver se ele talvez não está sendo trabalhado em uma métrica atrativa para o investidor. Então aqui eu planilhei algumas informações. Essa parte aqui da esquerda é só mais informativa e para a gente utilizar para fazer as contas. E aqui a parte da direita, a gente vai focar bastante no dividendo, no preço-lucro e no preço-valor patrimonial, que são esses azuis mais escuros que eu coloquei aqui. Mas o restante são informações interessantes também. Então eu utilizei esse lucro de 2022 na casa de 20,7 bi. Eu utilizei os valores de valor de mercado, número de ações e valor de cota, patrimônio líquido, com base no dia 11/2 de 2023. O payout que eu utilizei aqui foi de 40%. Para quem não sabe o que é o payout, é o seguinte:
A empresa ela vai ter um lucro e parte desse lucro ela distribui para o acionista. Então, a parte que ela distribui é o payout. Então, aqui na casa de 40%, porque significa que de 100% dos lucros, 40% ela iria distribuir para o acionista. O lucro por ação seria de 1,94. Mas isso é o lucro. Ela não distribui a totalidade. Aqui a gente está fazendo na casa de 40%, então 40% desses 1,94 seria de 78 centavos. Então, é como se 78 centavos fosse o que iria ser distribuído para você, acionista, para cada cota que você tivesse. Aí aqui as métricas interessantes para a gente estar analisando. O lucro por ação, que seria o dividendo, na casa de 6,13%. Isso daqui, acima de 6, 7, já é extremamente atrativo quando a gente lida com uma empresa perene, sólida de mercado como o Banco Bradesco, e quando a gente se une com outros indicadores que também estejam atrativos, esse daqui fica cada vez melhor. Então esse daqui já seria uma métrica extremamente interessante na casa de 6,13%. E é válido a gente lembrar o seguinte, já foi com base em um resultado que teve essa provisão de perda sendo considerada, ele já foi reduzido. A segunda métrica, que seria a parte do preço-lucro, para quem não entende, o preço-lucro é o seguinte: se a empresa mantivesse a lucratividade e distribuísse 100% dos lucros para o acionista, em 6 anos, mais ou menos, o acionista teria o retorno do seu investimento. Mas é claro que essa métrica não ocorre porque o lucro oscila, o dividendo ele não é distribuído na totalidade de 100%, mas é para a gente ter um norte, beleza? Então, assim, esse indicador para baixo de 10 é extremamente interessante, principalmente quando a gente se une com outros indicadores. Então, aqui a gente já consegue visualizar que também seria uma métrica que está atrativa. Se a gente for visualizar no fluxo de tempo, a média de PL que o Banco Bradesco traz, ele sempre também fica naquela casa de 10 para cima. Então, também já traria para nós uma sensação de que pode ser uma métrica que está descontada. Na parte de preço-valor patrimonial, essa parte aqui, para quem não entende, é o seguinte: o valor patrimonial é o que ele tem lá em balanço na empresa. Então, se ele tiver em balanço R$100, você estaria comprando por R$83. É quase que como se você comprasse uma nota de R$100 por R$83. Ou seja, é como se você estivesse comprando as ações do Banco Bradesco com um desconto referente ao valor de patrimônio. Essa métrica aqui também está atrativa porque inferior a 1, e unindo com outros indicadores, ela pode ser uma métrica que ela esteja descontada. Eu falo isso porque às vezes ela pode estar inferior a 1, porém ter diversas incertezas em relação ao futuro e não ser de fato um desconto, ser apenas um risco. Mas aqui quando eu olho para o Banco Bradesco, eu vejo isso daqui como um desconto porque ele tem outras métricas como dividendo, preço-lucro, constância em resultados de lucratividade ao longo do tempo, então ele tem toda essa maturidade. Então quando eu vejo ele inferior a 1, eu interpreto como uma margem de segurança, como um desconto. E se a gente for fazer igual o preço-lucro de também avaliar no fluxo do tempo a média que ele traz desses indicadores, também estaria reduzido. Ou seja, quando a gente olha para as principais métricas ali para a gente poder avaliar uma empresa perene que traz resultados sólidos, nessas três a gente já visualiza que ela estaria extremamente interessante e que com uma lucratividade muito atrativa na casa de 20,7 bi, apesar de ter considerado uma provisão de perda em algo próximo de 5 bilhões. A gente está aqui no Status Invest, eu trouxe vocês aqui para você conseguir entender essa relação de média do indicador ao longo do tempo que eu comentei com vocês. Se a gente pegar um fluxo de tempo aqui na casa de 10 anos, a gente consegue visualizar que apenas aqui na casa de 2015 que o PL do Banco Bradesco ficou inferior a 6. Em outros anos ficou sempre superior a 10, chegou a bater até 15 aqui. Então quando a gente visualiza que essa métrica está bem inferior à média que ele apresenta, pode trazer uma sensação de uma métrica descontada. E quando a gente visualiza o histórico também de tempo, a média referente ao indicador de preço-valor patrimonial, a gente visualiza também que em todos os períodos ele trabalhou com médias de preço-valor patrimonial na casa de 2, 1,80, 2,14. Apenas aqui em 2015 que ele chegou a 1,09 e agora a gente está com uma métrica de 0,85. Ou seja, em relação à média referente aos indicadores, a gente já conseguiria visualizar um desconto. A minha opinião é a seguinte, que se você é aquele investidor que tem um perfil de longo prazo, que gosta de investir em empresas perenes, geradoras de caixa, as ações do Banco Bradesco poderiam ser uma ótima opção para ser estudadas, porque além do segmento bancário ser um segmento extremamente atrativo em relação a retornos de lucratividade, dentro do Banco Bradesco, nós temos também a parte de seguros, que é um segmento extremamente atrativo, com margens interessantes. E eu acredito que isso seja um problema pontual de curto prazo. Com todo esse processo melhorando, as ações tenderiam a performar e a se normalizar, e o investidor poderia ter um ganho de capital em relação à valorização de cota e dividendos interessantes ao longo do tempo. Fora que todos os indicadores, além deles estarem
muito interessantes em relação a um dividend yield atrativo por ser uma empresa sólida e perene e que traz resultados de lucratividade em todos os anos e distribui muito aos acionistas, um indicador de preço-valor patrimonial e de preço-lucro extremamente reduzido e quando a gente visualiza a média do indicador, a gente já viu também que ela está descontada. Então, assim, todo esse cenário gera uma construção de uma empresa que estaria sim sendo trabalhada com desconto e que tenderia ao longo do tempo a retornar. Mas é válido você lembrar o seguinte, a gente está no meio do furacão. Pode retornar? Muito provavelmente. A questão é quando. Qual eram as notícias que iriam gerar esse retorno? Então é com base nos próximos resultados, com próximos resultados de lucro, que a gente conseguiria visualizar e tenderia a ter uma normalização melhor desses preços de cotação. A gente consegue visualizar o seguinte, que de 16 recomendações de casas de análises, 6 são de compra, 1 de venda e 9 de manutenção de ativos, ou seja, não fazer nada por enquanto. E os preços-alvos, 16 preços-alvos, o máximo é na casa de 30, a mediana na casa de 21, a média na casa de 21 e a mínima de preço-alvo na casa de 16. Ou seja, com base em todos esses preços-alvos aqui, a gente consegue visualizar que eles são superiores ao valor de mercado que as ações estão sendo trabalhadas. Então, também em relação às análises aqui das recomendações de casas de análises, em relação ao valor de cota, as ações estariam em valores inferiores aos preços-alvos. Em relação a recomendações, de 16 casas de análises, 9 estariam falando para você não fazer nada, 6 para você comprar e 1 para você vender. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer, dá essa força aí pra gente. Valeu, meus queridos, e abraços!